Bom, pessoal, esse é o último exercício de análise transiente que eu vou fazer, mas dá para vocês terem uma noção, porque vai ter exercício disso na lista, e pode ser que tenha na prova, não defini ainda, mas pode ser que caia lá um exercício de análise transiente, é bom estarem preparados. Bom, nesse caso aqui você tem um tanque, que ele tem 45 kg de líquido, de água líquida a 45 graus Celsius, ou seja, tem 45 kg de água líquida a 45 graus Celsius. A gente vai buscar esse valor aqui, provavelmente no valor de saturação para interpolar. Ele tem uma entrada e uma saída. Opa, já mudou um pouco, porque os problemas que a gente viu de análise transiente até agora tinham só uma entrada, né? Ou tinha entrada ou tinha saída, agora vai ter os dois. E com uma massa, fluxo mássico igual, maravilha. Bom, então é só, o líquido entra a 45 graus Celsius e com uma vazão máxima na taxa de 270 kg por hora, e líquido a cooling coil, algum dispositivo, aquelas serpentinas assim de refrigeração, vai ter uma serpentina de refrigeração, está imersa na água, só está imersa na água, e ela remove energia a uma taxa de 7,6 kW. A água é bem misturada, ou seja, está bem misturada, ou seja, a temperatura da água já está bem estabelecida. Vou até tirar minha câmera, travou, vou tirar ela aqui do problema. Ó, pá, agora que eu vi, vou tirar. Beleza. A água está bem misturada, e a gente sabe que tem algo que está rodando lá. Isso aqui é um pedal wheel, é tipo um ventiladorzinho, para que a temperatura fique uniforme o tempo todo. E fala que a potência que eu estou jogando dentro da água através desse ventiladorzinho é 0,6 kW. E a pressão na entrada e na saída são iguais, são iguais a toda a energia cinética, e todo efeito de energia cinética e energia potencial pode ser ignorado, e para a gente plotar, fazer um plot com um esboço da variação da água, da temperatura da água com o tempo. Bom, o nosso probleminha está ali desenhado, mas eu vou fazer um desenhozinho dele aqui do lado, porque eu não vou perder a oportunidade, para que a gente veja o que está acontecendo, né? Olha só, você tem um tanque gigantesco aqui, vou botar aqui assim, ele vai até aqui e tal. Esse tanque tem uma certa vazão de entrada aqui nele, está determinada, algo está entrando aqui nele tem uma vazão mássica, né? E ele tem aqui embaixo uma vazãozinha de saída. Vou até marcar aqui vou tirar aqui, ó, pá, tirei. Ele tem aqui embaixo uma vazão de saída. Aqui dentro você tem algo que está passando por ele, você tem algo que está entrando aqui nele, ele vai se misturando e vai tirar uma água, tirar uma temperatura dele aqui. E você tem algo aqui dentro que é um ventiladorzinho, né, que está girando aqui. Esse ventiladorzinho ele exerce um trabalho, exerce um fluxo de trabalho aqui para dentro, do meu volume de controle, que ele é igual, está dado aqui, 0,6, né? Estou exercendo um trabalho em cima do volume de controle, igual a 0,6 kW, ou seja, esse fluxo de trabalho aqui é negativo, trabalho realizado no volume de controle com N de negativo, 0,6 kW. E isso daqui retira, nesse trocador de calor, ele vai tirar uma certa quantidade de calor no meu sistema, que é igual a... também está tirando calor, está reduzindo, então vai ser negativo também, é menos 7,6 kW. Beleza? Temos aí essas informações, já estão dadas aí para a gente. A gente sabe que a vazão máxima que entra está 45 graus Celsius com a vazão máxima de 270, né? Então tem 270 kg por hora. Ele tem a temperatura aqui na entrada, é igual a 45 graus Celsius. E é líquido, a gente sabe que é uma água líquida, então vai ser bem tranquilo de modelar. A saída dele, acho que não fala, né? Fala que ele tem uniforme, e potência na saída. Tá, não falou mais nada com relação à temperatura, a gente só sabe que a água entrou ali com 45 graus Celsius. Bom, tá bem parecido com esse modelinho que está aqui, né? Está aqui em cima, já entendeu o que está entrando, entendeu o que está saindo. No caso ele falou 1 e 2, mas eu vou botar aqui como se fosse entrada, e aqui vai ter alguma coisa de saída, né? Vazão de saída, que é igual a vazão de entrada. E você quer descobrir qual que é essa temperatura aqui, porque vai ficar alguma coisa, né, variando ali. Durante esse tempo essa temperatura vai variando. Começou no instante zero, não tinha nada ali acontecendo, só vai ter um motor de mistura aqui. E o nosso volume de controle é definido em cima do nosso problema, né? A gente tem uma água ali no meio, já defini que o nosso volume de controle é exatamente em cima dessa água aqui, ó. Ou seja, você tem uma quantidade de trabalho entrando, uma quantidade de calor também, né, saindo. Então você tem essas informações aí que são importantes para a gente entender esse problema, tá? Então beleza. Ele também falou que está com um volume constante líquido ali, a gente nem entrou nesse detalhe, mas tudo bem. Vamos fazer a modelagem então que a gente tem. Primeiro a gente começa pelo volume de controle, né? Olha só, o fluxo que a gente tem
a variação da massa no nosso volume de controle é essa daqui, ó. A variação de massa no nosso volume de controle é essa, a massa que está entrando menos a massa que está saindo. E a nossa conservação de energia é essa dada por variação da energia total no volume de controle. Ou a gente vai ter calor, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter fluxos de entrada e saída de massa carregando uma quantidade de entalpia cada um com ela. A gente tem essa definição que a gente falou, nós estamos desprezando valores de qualquer variação de energia cinética e variação de energia potencial, a gente acaba nessa definição que a gente tem, dizer que esse termo aqui vira só a variação da energia interna no nosso volume de controle, que pode ser modelado. A gente sabe que U é igual a M vezes a energia, a massa vezes a energia interna específica, então esse termo aqui vira isso, e a gente sabe que a massa do nosso volume de controle ela não está alterando nesse caso, a gente sabe que ela é constante no tempo, a gente tem essa vantagem. Por que a gente sabe disso? Porque foi falado aqui, ó, logo na entrada do nosso problema, quer ver? Acho que alguma coisa falou, sim, eles têm fontes, olha só, tem fluxos de vazão iguais, então a gente não tem variação da massa. Aquela parte da energia desse termo aqui, ele entra assim, ó, entra com uma massa na entrada é igual a fluxo de massa na saída. Ou seja, você não tem variação, o seu dm CV sobre dt é igual a zero. E você tendo isso, você pode tirar o seu m, a sua massa do volume de controle para fora aqui, vai virar uma constante. E você tem isso aqui vezes essa multiplicação de du dt. Bom, energia interna não é uma coisa fácil de lidar, né? Você não tem, a gente pode até encontrar as variações de energia interna com o tempo, mas a gente quer saber a variação, não é a variação que a gente quer. A gente quer saber como que a temperatura está variando. Como é que eu relaciono temperatura com energia interna? A gente tem aquela definição que a gente já sabe. A gente tem que a gente sabe que du dt, né, um calor específico, ele é igual à variação de energia interna sobre a variação do tempo. Isso aqui se a gente tiver uma substância incompressível, como a água nesse caso, é uma substância que pode ser modelada como incompressível, principalmente se ela é um líquido, né? Se ela é um líquido, a gente pode assumir isso daqui, ó, fazer uma hipótese da substância incompressível, porque ela está no estado líquido, né? O líquido tem pouca variação de volume específico, não tem tanta variação assim de densidade também. Então isso daqui, assumindo a hipótese disso aqui, a gente tem essa definição de que o du, a variação da energia interna sobre a variação da temperatura, ela é igual ao calor específico. Varia um pouco a temperatura e vai variar a energia interna de uma certa forma, a gente vai determinar isso como constante ao calor específico. Então, e a gente pode fazer uma transformação aqui, ó, fazer uma regra da cadeia. Aí já é truque matemático, né? Vocês têm que ficar espertos para saber usar isso também. Vocês devem saber até, porque vocês fizeram muita aula de cálculo. Eu posso transformar isso daqui nesses dois termos, ó. Estão mostrados aqui, ó, du dt, que é a temperatura, e dt, temperatura, variação no tempo. Eu consigo transformar esse meu du dt aqui no calor específico, eu fico com a variação temporal. Ou seja, a minha equação já virou alguma coisa em função de uma variação temporal. Já está bonito. Eu achei a minha variação temporal está em função dessas propriedades aqui que eu tenho no lado direito. Eu posso também, como eu sei que é uma substância incompressível, ou para qualquer substância, né, eu também posso usar aquela informação que a gente tem, que a nossa variação de entalpia, uma variação de entalpia é igual a um calor específico, a pressão constante. Vezes onde, nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui eu posso usar essa informação aqui. Eu posso falar que a minha variação para uma substância incompressível, eu também posso olhar lá para substâncias incompressíveis. Você tem que o seu CP é igual ao CV, né? Também foi informação dada lá atrás para a gente. Isso acaba que você tem também a variação, o dH sobre dt, ele também é igual a C, também é igual ao nosso calor específico, né? O CP é igual o calor específico, a pressão constante é igual ao calor específico, a volume constante. Para uma definição mais formal, a gente pode dizer que uma variação de entalpias é igual ao calor específico vezes a variação de temperaturas, mas quando você tem uma substância incompressível, você fala que a variação de pressão é praticamente igual a zero, e essa formulação se torna isso daqui, ó. Variação de entalpias é igual ao calor específico, variação de temperaturas. No tanque, já que está bem misturado, a gente pode falar que a temperatura em 2, que seria a nossa temperatura na saída aqui, ó. No caso eu até botei T1 e T2, mas não é bem T1 e T2, é a minha temperatura na saída aqui também. Minha temperatura na saída aqui ela é praticamente igual à temperatura que eu tenho no tanque todo, porque ela está todo misturado o tempo inteiro. Está sendo bem misturado pelo ventiladorzinho aqui, pelo o rotor que está girando ali, essas paletas, está misturando tudo, então a minha temperatura na saída é praticamente a
a temperatura que eu quero encontrar, minha temperatura final em qualquer tempo que eu quero encontrar. Então eu já tenho agora uma formulação, porque esse T aqui, ó, ele na verdade é igual a temperatura em função do tempo. Ou seja, eu substituo essas informações aqui, a minha equação vira isso daqui. Ou seja, eu passo a ter uma variação temporal de temperatura e eu passo a ter a temperatura aqui em função do tempo. Aí eu posso resolver essa equação com uma equação diferencial, né, equação diferencial não homogênea. Eu simplesmente jogo, né, vou isolar os termos, dividir todo mundo por esse termo aqui, ó, para jogar ele naquela fórmula do fator integrante, né? Ou seja, vai virar essa equação aqui. Esse termo aqui já identifica para a gente. Eu tenho esse termo aqui é um termo do fator integrante e esse termo aqui é um outro termo do fator integrante. Eu vou descrever eles aqui dessa forma. A minha equação ela tem que entrar nesse formato aqui, ó, porque daí eu consigo identificar como meu fator integrante aqui os meus valores P em função de tempo e G em função do tempo. Eu tendo esses dois valores aqui definidos, eu consigo definir o meu fator integrante. Isso daqui é o meu fator integrante. Vocês já devem ter visto, a gente resolveu, acho que o primeiro exercício que a gente resolveu de balanço de massa era esse aqui, tinha variação temporal e o meu fator integrante era esse. Ou seja, agora eu vou multiplicar todo mundo pelo meu fator integrante. Nessa multiplicação eu tenho que eu posso usar aqui a regra da cadeia novamente, né? Eu posso chegar aqui e falar, olha, esses dois termos aqui que estão multiplicados, são os termos que era esse termo aqui ó, do DDT com o meu P em função do tempo vezes a temperatura em função do tempo, eu posso reescrever eles na regra da cadeia, depois que eu multiplico o fator integrante, para reescrever eles de forma que viram isso daqui. Essa variação temporal, praticamente o meu fator integrante vezes a temperatura é igual a exponencial de alguma coisa no tempo, vezes todo aquele termo lá, que é um monte de constante que não tem variação temporal. Então está tudo ali multiplicado agora. Quando eu integro isso dos dois lados, eu saio com o meu fatorzinho aqui, ó, a exponencial, eu saio com a exponencial aqui também, sai uma constante C, que é uma constante de integração, que essa aí vai ser muito importante para o meu problema. Que essa aí vai ser fundamental para o meu problema. E quando eu simplifico, o que eu faço? Eu divido todo mundo por esse termo aqui, ó, por esse termo do E elevado a vazão mássica dividido pelo massa do volume de controle. Eu dividindo todo mundo, a minha equação se torna isso. Ou seja, já apareceu ali um exponencial elevado a algum valor negativo, que essa vai ser a fundamental para resolver o meu problema mesmo. Usando a condição inicial que eu sei que no tempo zero, né, no início do meu problema, a minha temperatura é igual a T1, não tem variação da minha temperatura, eu vou achar o meu fator integrante, minha constante de integração é igual a essa conjunto de informações relacionadas ao fluxo de calor e ao fluxo de trabalho, e também ao fluxo de massa, e também ao calor específico. Substituindo a equação, eu tenho essa formulação final, que é a formulação que eu precisava para encontrar o meu problema, né? Essa aqui é a formulação geral, que eu tenho a solução geral da variação temporal da temperatura. Agora, tendo essa informação que eu só substituo com os valores que foram dados no problema, eu obtenho o quê? A minha formulação final, usando os valores certos, né? Usando o C, o valor de coeficiente que é dado na tabela para a água, aqui, ó, para a água. O valor tabelado, acho que a tabela, se eu não me engano, é A19, tabela A19, acho que foi lá que eu fui buscar. E aí dá esse valor aí desse calor específico na tabela. Eu substituo aqui os valores aqui de Q, está aqui, aqui o valor de W, aqui é o valor aqui da vazão mássica, só que agora eu converti ela para quilogramas por segundo, e aqui em cima eu resolvi não fazer uma conversão, simplesmente falo que o meu tempo T está em horas, então aqui esse tempo T aqui está T em horas. Só não faço essa conversão porque eu mantenho aqui um fator que está multiplicado vezes dividido, esse valor aqui no final vai dar um valor 270 kg por hora dividido por 45 kg, vai dar um valor de 1 sobre hora, e eu multiplico pelo tempo em horas, obtenho os valores da minha exponencial. O resultado final é um exponencial que decai, ele vai cair até o finalzinho aqui, ó. Vou ter essa formulação que vai ser a formulação específica, com os valores todos substituídos. Ou seja, eu começo com a temperatura, que é igual a 318 Kelvin, e no final eu vou, quando o meu tempo for muito grande, essa aqui vai virar igual a zero, a exponencial vai igual a zero, eu tenho 318 menos 22, eu caio na temperatura final, que é 296 Kelvin. Então a minha temperatura vai ser um negócio exponencial decaindo assim dessa forma, beleza? Tá resolvido aí mais um problema. Se tiverem dúvidas, eu vou tentar passar esse exercício amanhã na aula, com calma, para vocês verem, mas se não der tempo, fica aí guardado para vocês.